Olá, gente, tudo bem? Demos uma paradinha aí nas gravações, né? Mas é que é fim de ano, muitas coisas aí no trabalho acontecendo. Então a gente deu uma paradinha também, os concursos aí, um cancela, um volta, outro vai, né? Aquelas coisas todas, essa confusão toda da pandemia. Mas nós estamos voltando. E assim, esse vídeo tá tendo um monte de concurso aí agora, né? Acontecendo e a gente tem o processo seletivo de Araçariguama, concurso em Marília, aí concurso aí pelo Brasil afora. E para que a gente continue fazendo esse trabalho, é importante que você compartilhe, curta, se inscreva, aquelas coisas todas que todo mundo fala aí nos vídeos. Eu não vou ficar falando muito aqui, mas é importante sua participação porque isto ajuda a gente a se manter, né, no YouTube. Então, gente, vamos lá, sem mais conversas. O que nós vamos falar hoje? Da BNCC, Base Nacional Comum Curricular, documento extremamente importante e que tem aparecido aí bastante aí nos últimos 2 anos nos concursos, tá? Então, eu vou falar aqui, vamos fazer questões, aquela mesma coisa que a gente sempre apresenta aqui no nosso site. Então, o que é essa BNCC, Base Nacional Comum Curricular? Você não pode esquecer isso aqui, né? É um documento, gente, essa é a primeira coisa que você tem que prestar atenção, de caráter normativo, certo? Então ele é de caráter normativo, vai estabelecer aí uma série de normas, né? Que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. Veja, eu coloquei até em destaque aqui para você lembrar disso. Caráter normativo, conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica, ou seja, na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio, tá, gente? Cuidado, não é só no ensino fundamental, não. É na infantil, no ensino fundamental e também no médio, de modo a que tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade que preceitua o Plano Nacional de Educação. Então, esse é um parágrafo, gente, da BNCC importantíssimo para você saber aí para o concurso público, tá? Ó, caráter normativo, não esqueça disso, certo? Informação extremamente importante. E aí, este documento normativo, de novo, veja, normativo, aplica-se exclusivamente à educação escolar, tal como define o parágrafo, lembra, esse símbolozinho aqui é parágrafo 1 do artigo 1º da LDB. E aqui já vem uma outra informação importante. Gente, todos os documentos da educação, eles estão interligados. Então, por exemplo, o que está na BNCC tem muita vinculação com o que está na LDB, com o que está na Constituição, enfim, os nossos documentos, né, eles seguem ali os parâmetros, as diretrizes colocadas ali na Constituição Federal, certo? Então, sempre eu falo aquela dica do DNA da educação. Então, o que você tem que pensar na hora de responder sobre legislação da educação? Você tem que pensar sempre na educação democrática, inclusiva, com liberdade. Então, sempre esses pensamentos têm que estar na sua cabeça, tá? LDB, Lei número 93, 94, 96, e está orientado pelos princípios éticos, políticos e estéticos. Aqui, gente, veja que essa é uma pergunta que aparece muito. Está orientado por quais princípios? O famoso EP, né? Éticos, políticos e estéticos, que visam a formação humana integral e a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Olha o DNA aqui das nossas leis, gente. Sociedade justa, democrática, inclusiva, formação humana integral
Isso aqui, gente, está na legislação brasileira inteira. E aí sempre aquela dica. Viu alguma questão que foge disso, alternativa, né? Viu alguma alternativa que foge disso, você já pode desconfiar que essa alternativa deve estar errada. E aqui ele deixa bem claro princípios éticos, políticos e estéticos, você tem que ter isso na cabeça, que visam a formação humana integral e a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusive, como fundamentado nas diretrizes curriculares nacionais da educação básica DCN. Ah, professor, a BNCC não substitui a DCN? Não substitui nada, gente. Os documentos da educação são sempre complementares, né? No caso aqui, a BNCC teve uma ampla discussão e tal, mas ela não veio para substituir as diretrizes curriculares nacionais da educação básica. Cuidado com isso, tá? Então, cuidado, porque tem banca que gosta de usar essa pegadinha. Olha aqui, primeira questão para a gente não perder tempo. VUNESP Valinhos, quem vai fazer Marília aí, ligado, porque questão da VUNESP. De acordo com a resolução CNE-CB 7 de 2010, artigo 6, os sistemas de ensino e as escolas adotarão como norteadores das políticas educativas e das ações pedagógicas os princípios. Olha aqui, já de cara, né? Estéticos, éticos e políticos, é que eles deram uma mudada, assim, né? No jeitão ali, trocaram o ético, botaram para cá, para ver se o candidato se atrapalha, né? Porque eu uso eu falo o EP, né? Éticos, políticos e estéticos. Aí, para tentar dar aquela atrapalhada, mas o gabarito já veio logo na letra A de cara, gente. De cara, letra A, tá? Éticos, antropológicos e políticos não. Filosóficos, estéticos, sociológicos também não. Didáticos, pedagógicos e sociopolíticos não. Históricos, antropológicos e humanitários também não. De cara aqui, o nosso gabarito deu uma trocadinha aqui, né? Então, fiquem espertos. O pessoal que vai fazer processo seletivo de Araçariguama, também pode aparecer essa questão aí também, uma questão que pode vir aqui falando da BNCC. Aqui eu usei o parecer que regulamenta, né? Mas a resolução, desculpa, mas você pode vir aí como também uma questão da BNCC. Então, atenção aqui, gabarito letra A, os princípios éticos e estéticos aparecem em diversos documentos que regulamentam a educação brasileira. Então, você precisa estar muito atento, muito ligado aí nessa questão. Eu sempre enfatizo que princípios são os preferidos das bancas. Tá? As bancas sempre buscam aí fazer questões sobre os princípios. E aqui, gente, uma ideia muito importante da BNCC, por que ela surgiu, né? Por que tem que ter a BNCC? Aí, gente, o Brasil é um país de tamanho continental, certo? Então o Brasil tem lá o Acre no norte, o Brasil tem no sul Rio Grande do Sul, o Brasil tem diferenças grandes, porque é um país de tamanho continental. E aí, o Brasil precisa ter, né, uma base nacional. Porque nós somos um país, nós somos uma federação, então precisa ter aí essa base nacional curricular comum. Não pode cada um sair fazendo. É claro que ela vai respeitar a diversidade, é claro que ela vai respeitar as questões locais, como ela vai citar aí, mas precisamos ter, por isso a importância da base nacional comum curricular. E daí, gente, que vem aqui, ó, nesse sentido, espera-se que a BNCC ajude a superar a fragmentação das políticas educacionais, certo? Somos uma nação, temos um Ministério da Educação, existe ali o governo federal, governos estaduais, governos municipais, todo mundo colabora, é regime de colaboração, mas precisamos ter algo que unifique tudo isso, e a BNCC vem com essa intenção de superar essa fragmentação, ou seja, que no Acre, no Amazonas, no Amapá, se faça de um jeito e lá no Sul, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, se faça de outro, certo? Porque o aluno ele pode, né, se movimentar, nós podemos mudar de cidade, de estado, enfim, e aí nós estamos dentro do mesmo país e precisamos ter sim uma base nacional curricular comum.
enseja o fortalecimento do regime de colaboração entre as 3 esferas de governo, aquilo que eu acabei de citar, estados, federação e município, e seja balizadora da qualidade da educação. Então, parágrafo extremamente importante, grifei ele aqui para vocês, certo? Está lá, estamos falando aqui da introdução da BNCC, né? A BNCC é um documento bem amplo, nós vamos gravar aqui em partes, as partes que caem no concurso, obviamente. Assim, para além da garantia de acesso e permanência na escola, é necessário que sistemas, redes e escolas garantam um patamar comum de aprendizagem a todos os estudantes, tarefa para a qual a BNCC é instrumento fundamental. Enfim, aquilo que eu acabei de dizer aqui, certo? Precisamos ter esse patamar comum para que não haja problemas, né? Um aluno saiu da Bahia, foi estudar em São Paulo, chega lá é totalmente diferente. Existem diferenças, claro, mas precisa existir aí uma base nacional comum curricular para assegurar aí essas questões importantes que estão citadas aqui, né? Citadas nesse parágrafo, tá? E aí eu já começo aqui com outra questão para vocês. Sobre a Base Nacional Comum Curricular, homologada em dezembro de 2017 pelo Ministério da Educação, não, olha só, gente, o que tem de candidato que erra por causa desse não é brincadeira. Você precisa, na hora da prova, grifar aqui, ó, que é não, gente, grifa, ó, não. É correto afirmar. Então, nós queremos o que não é correto, certo? Não o que é correto. E aí, cuidado. A contribuição mais significativa da BNCC é o de substituir os currículos das disciplinas escolares da rede pública, federal, estaduais e municipais, na medida que determina o que deve ser ensinado em cada escola. Estranho, né? A palavra determina, sempre a gente olha para ela com uma preocupação, e aí o que deve ser ensinado em cada escola, aí, né, forçou um pouco a barra. E se a gente está pensando que não é correto afirmar, o nosso gabarito já estaria logo na letra A. Mas aí aquela dica de ouro que eu sempre dou para vocês. Você pega a marca A e vai para a questão número 3? Não, lógico que não. Você precisa ler a B, a C, a D e a E para tentar ver se não tem aí alguma pegadinha, alguma coisa que você acabou não lendo direito. Então é sempre importante ler todas as alternativas, gente. Porque as bancas sabem que tem muito candidato e sempre que vem na A é bom ficar atento, bem ligado aí para ver se não é para você já ir para 3 e perder a questão, tá? Então parece que é A, mas vamos confirmar. Determina, opa, comecei preocupado que se determina, sempre que aparece determina na educação, a gente fica assim meio atento, mas vamos ver. Determina os conhecimentos e as competências que os estudantes devem desenvolver ao longo da escolaridade, sendo orientada por princípios éticos, políticos e estéticos. Tá ok, tá bom, né? É normativo, então determina mesmo. Então tá ok. C. Fruto de amplo debate com diferentes atores do campo educacional e com a sociedade brasileira, a BNCC tem o propósito de contribuir com a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Opa, DNA da educação, legal também, realmente foi um amplo debate, como eu disse, tá certo. D. Trata-se de um documento de referência de caráter normativo que define um conjunto de aprendizagens essenciais que todos os alunos brasileiros devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. Ok, também comentamos disso, né? Todos os alunos da educação básica, lá da educação infantil até o ensino médio, certo? Opa, documento de referência, caráter normativo, legal, tá 100%. Uma das finalidades da BNCC é contribuir com a superação da fragmentação das políticas educacionais, com o fortalecimento de regime de colaboração entre as 3 esferas de governo. Opa, perfeito! Então, ó, a B deu aquela dúvida por causa do determina, mas tá ok, B, C, D e E tá ok. Como a gente quer a não, a gente marca o quê? Gabarito, letra A, né? Então, tranquilo, viu, gente? Atenção aqui no não, você aí, fique esperto.
Aí, gente, vem a cereja do bolo da BNCC, que são o quê? As 10 competências gerais. Essa você tem que imprimir, colocar na parede do seu quarto e sempre dar uma olhadinha nela, porque ela cai demais. Ao longo da educação básica, as aprendizagens essenciais definidas na BNCC devem concorrer para assegurar aos estudantes o desenvolvimento de 10, gente, 10 competências gerais. Não esqueça disso. Tem banca que faz perguntas simples e pergunta quantas competências gerais tem a BNCC. Aí coloca lá 9, 10, 11, 12. Lembra do quando você assistia, né, ou se você assiste ainda, aquelas apurações do carnaval, né? 10, nota 10. Lembra que é 10 competências gerais que consubstanciam no âmbito pedagógico os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Então isso aqui é central para você entender a BNCC, gente. São as 10 competências gerais. E nós vamos ver aqui uma por uma. Aí essa aqui também, gente, olha só, na BNCC, competência é definida. Aí aqui é a definição de competência, gente. Então você precisa estar muito atento, porque as bancas gostam muito de definições, tá? E o que é uma competência? É a mobilização de conhecimentos. Conhecimentos. E o que são esses conhecimentos? É os conceitos e procedimentos. Então, ó, lembra, mobilização de conhecimentos, CP, né? Conceitos e procedimentos. Habilidades, práticas cognitivas e socioemocionais. Veja, é o conhecimento, a habilidade. O que é conhecimento? Conceitos e procedimentos, tá? E o que é habilidade? Práticas cognitivas e socioemocionais. Veja, o socioemocional aparece muito na BNCC. Você precisa lembrar sempre disso, tá? Não é só o cognitivo e também aqui o socioemocional. Extremamente importante isso, principalmente para quem presta concurso, né? Isso aqui é uma fase central. Eu até vou gravar um vídeo falando só sobre a questão socioemocional do concurseiro, né? Então, importantíssimo. Então, atitudes e valores. Então, vamos lá. Mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, habilidades, práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores, para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Então, gente, essa competência que a BNCC fala, você tem que desenvolver, né, mobilizar os seus conhecimentos através dos seus conceitos e procedimentos, suas habilidades, práticas cognitivas e socioemocionais, suas atitudes e valores. O quê? Para quê? Para você resolver essas demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Então, traduzindo isso, né, gente, para a gente ter essa formação integral, plena, que a educação pretende, para que a gente prepare o aluno para a vida, para lidar com as diversas complexidades aí da vida cotidiana, né, para que ele possa exercer plenamente a sua cidadania, o seu direito de se expressar, o seu direito de falar, o seu direito de reivindicar, o seu direito de votar, enfim, né, e para que ele possa também adentrar o mundo do trabalho, aí, que é cada vez mais complexo. Enfim, a vida se torna cada vez mais complexa e quem está na sala de aula sabe disso. Principalmente hoje, porque os aspectos socioemocionais estão muito presentes, né, na sala de aula, enfim, na vida de todos nós, certo? Muitas questões aí que antes a gente não dava importância, muitos falavam que era frescura, que não sei o quê, depressão, ansiedade, hoje estão presentes, estão ali na sala de aula, no dia a dia, nas nossas crianças, nos nossos jovens e até não, muito presente também nos professores. Então, gente, isso se tornou aí extremamente fundamental,
para a educação, e é mais ou menos, né, assim, resumindo o que fala aqui este parágrafo, tá? Importante você saber isso aqui, gente. Importantíssimo. Isso aqui cai demais, tá? Bom, ao definir essas competências, a BNCC reconhece que a educação deve afirmar valores e estimular ações que contribuam para a transformação da sociedade, tornando-a mais humana, socialmente justa e também voltada para a preservação da natureza. A linha, gente, de pensamento da nossa legislação, ela é a mesma em vários documentos. Então, assim, quando vem uma alternativa que fala que você tem que educar para rigidez, para o aluno, né, para disciplina, ela está em desacordo com o que afirma os nossos documentos. Por quê? Os nossos documentos da educação, eles sempre estão ali falando de estímulo para transformar a sociedade, uma sociedade mais humana, mais justa, o que está aí presente para nós, né, essas desigualdades, as desigualdades que acontecem na escola, as desigualdades que acontecem na sociedade, as desigualdades que acontecem no mundo. E aí ele fala de um tema importantíssimo aqui, ó, preservação da natureza. Tema tão debatido, né, hoje no Brasil, sobre as queimadas, sobre a situação do agronegócio, enfim, sobre o uso de agrotóxicos ou não. Então, né, nossas leis da educação estão aí pontuando todas essas questões. Olha eu falando aqui, questão nada. Mostrando-se também alinhada à Agenda 2030 da ONU, né, das Organizações das Nações Unidas. Então, nossos documentos também conversam aí com diversos tratados internacionais, direitos humanos, que o Brasil é signatário, certo? Então, sempre tenha em mente isso, ó. Trabalhar a educação para transformar a sociedade, questão da justiça, da democracia, está muito presente aí nos nossos documentos. Competências gerais da educação básica. 1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Olha como isso aparece toda hora, né, gente? Sociedade justa, democrática e inclusiva. Eu até brinco que eu falo que a nossa lei é né, inclusiva. Então, qualquer alternativa, gente, que foge disso, tá errado. Né? Então, você viu lá uma alternativa que não está incoerente com essa sociedade justa, democrática, inclusiva, uma situação lá na escola que exclui alguém, né, que é uma ação autoritária, que não visa aí essa sociedade justa, opa, desconfia dessa alternativa. E aqui, gente, o que ele está falando? Da valorização de todos os conhecimentos construídos historicamente. Por quê? A humanidade vai acumulando conhecimento, certo? Descobertas, pesquisas, ao longo da humanidade aí elas vão sendo acumuladas. Aí ele fala do mundo físico, social, cultural, e o que ele inclui aqui, gente? O digital. Por quê? Ah, mas professor, o digital é recente. Sim, é recente, a BNCC também é recente. E agora, gente, nós temos aí um mundo digital, internet. Vocês estão me assistindo aqui por conta do mundo digital. Eu só consigo falar aí com Santa Catarina, Rio de Janeiro, tem gente que me manda mensagem, da Bahia, de Minas Gerais, porque nós hoje temos a internet, senão jamais eu chegaria nessas pessoas, jamais eu chegaria lá em Santa Catarina, jamais, né, assim, teria dificuldade se não houvesse um mundo digital, certo? E o mundo digital hoje também faz parte aí desses conhecimentos, certo? É recente, mas é um conhecimento fundamental. Hoje aí nós vimos como ele é importante na pandemia aí, salvou aí a gente na área da educação. Tá bom? Então, primeiro item, né? E todo mundo, gente, aqui tem que se apropriar dos conhecimentos historicamente construídos, né? Isso é um direito do aluno, saber aí sobre a história da arte, cultura,
sobre os hábitos da sociedade, enfim, certo? Bom, vamos lá para o 2. 2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Gente, aqui é uma coisa sensacional, né? Porque todos nós precisamos estimular a curiosidade intelectual. E aí, claro, que a gente, à medida que a gente vai se apropriando de determinados conhecimentos, nós vamos ali conseguindo entender, refletir, analisar e ter novas ideias e ter novas soluções e investigar causas. Veja a questão aí da vacina do coronavírus. Quantos cientistas se mobilizaram, pegaram outras pesquisas que haviam sobre outros vírus e tentaram adaptar e testaram e estão aí buscando a vacina, e assim se constrói o conhecimento, certo? É sempre na investigação, sempre na curiosidade. Por que a humanidade descobriu a eletricidade? Por que a humanidade nos descobriu aí muitos métodos, muitos tratamentos para diversas doenças? Por conta das pesquisas. Por que a gente entendeu aí uma série de coisas da sociedade, do mundo, enfim, porque houveram aí diversas pesquisas, sociólogos, historiadores, economistas, certo? E é isso que nós devemos estimular nos nossos alunos. Por isso que a BNCC traz aí a competência número 2, falando. E, claro, a abordagem própria da ciência, porque você vai usar um conhecimento já existente, lógico, a humanidade acumulou, como nós vimos lá na competência 1, acumulou historicamente diversos conhecimentos, e agora nós vamos utilizar eles aí para nós refletirmos, criarmos novas soluções. Ele fala assim, ó, inclusive tecnológicas, né? Soluções tecnológicas aí para os problemas do mundo, tá? E não são, e temos vários aí problemas. 3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artística e cultural. Sempre o nosso DNA da educação aparecendo aqui, ó, valorização das diversas manifestações culturais, o respeito, né, a valorização daquelas manifestações que são ali, daquela localidade, muitas vezes somente ali naquela localidade, mas também as mundiais. Hoje vivemos aí numa questão, como eu falei, de conexão, né, mundial, pela internet, pelos meios de comunicação, pela globalização. Então, a BNCC traz isso, o respeito às manifestações artísticas e culturais, que é através da valorização, obviamente, certo? Quem valoriza, sempre a maioria acaba respeitando, tá? Então, tá aqui na BNCC. 4. Utilizar diferentes linguagens, verbal, oral ou visual motora, como Libras e escrita. E aqui ó, a preocupação da BNCC com a inclusão, com a diversidade, certo? Por isso que inclui aqui as diversas linguagens. Não existe só a linguagem oral, existe aí a visual motora, a Libras, né? A escrita, a corporal, através da dança, enfim, né? Através do gestual, a visual, a sonora, né? A digital, olha aqui, como a BNCC já capta esse momento também das questões aí da era digital, né? Da era aí que traz todas essas modificações na humanidade, bem como conhecimento das linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. Então, a competência número 4, na valorização de todas essas linguagens, das diferentes linguagens. Veja, se tiver alguma alternativa, gente, que fala de uma linguagem só, de valorizar aquela linguagem,
valorizar mais a oral, não. É utilizar as diferentes, certo? Todas as formas de comunicação têm a sua importância e está colocado aqui. Ok? Vamos lá, número 5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Olha como a BNCC ela já estava alinhada com o que nós vivemos esse ano, que era, nós já tínhamos que estar com isso muito desenvolvido, né? Mas nós tivemos que ali aprender no sufoco, que é as novas tecnologias, as tecnologias digitais de informação. E claro que a gente ainda tem que avançar muito, principalmente quando ele fala que a forma crítica, reflexiva, significativa e ética. Por quê? A internet, gente, é um mundo de coisa, um mundo. Tem muita coisa ruim, muita coisa ruim, muita coisa que não é significativa, muita coisa que não é ética. Tá aí as fake news, né? Tá aí o cyberbullying, que coloca aí tantos crianças e adolescentes em situações, muitas vezes, de uma angústia emocional muito grande. Então nós temos muito que evoluir. E a BNCC está falando isso. Nós temos que trabalhar isso com as crianças, né? Olha só, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva, certo? Para produzir, disseminar informações e conhecimentos. Então, quando a gente tem que trabalhar isso, a gente tem que trabalhar as tecnologias do ponto de vista ético ali, combater essas fake news, combater as mentiras, combater as ideias não reflexivas. E veja, gente, como a gente está vivendo uma era de não reflexão. E isso é preocupante. Por quê? Você vê quantas pessoas desprezam a ciência nesse momento. A gente está falando, gente, como nós falamos lá no item 1, de conhecimento historicamente acumulado. Nós temos hoje pessoas falando que a Terra é plana, certo? Isso não é reflexivo, gente. Não há nenhum indício concreto. Aliás, todos os indícios hoje científicos levam à conclusão que o planeta não é plano, né? Principalmente se a gente olhar os outros, né? Só o nosso seria plano, né? Seria engraçado isso. Mas assim, então, são atitudes sem reflexão e muitas pessoas leem as coisas no Facebook e tomam como verdades sem refletir sobre aquilo. Muitas pessoas compartilham coisas, mentiras, sem refletir. E a BNCC está alertando a isso. E nós, educadores, temos um papel importante aqui, gente. E nós não podemos nos deixar, né, influenciar por essas coisas. Independentemente da política, do que você acredita, nós, educadores, temos um papel importante com respeito à questão da reflexão. Tá? Vamos lá. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhes possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. Eu gosto muito dessas 10 competências da BNCC, gente. Olha que coisa interessante. Primeiro, valorização da diversidade de saberes, que é extremamente importante, fundamental. Vivência cultural. Se a gente despreza o outro, a ideia do outro, a gente não está valorizando. Então é importante, por exemplo, na política, que exista o pensamento da direita, o pensamento da esquerda, o pensamento do centro, o pensamento liberal, o pensamento socialista, o pensamento comunista, o pensamento... E a gente tem que valorizar essa diversidade, né, de saberes. São saberes diferentes. Eu não leio esse porque esse aí... Calma, gente, calma. A intolerância hoje está em dissonância com o que está na nossa base nacional curricular, tá? Então, cuidado com isso.
e apropriar-se de conhecimentos, experiências que possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho. O mundo do trabalho sempre presente aqui também, importante, né? E aí ele fala uma coisa muito interessante, o documento traz uma coisa muito interessante, é fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida. E quantos alunos hoje têm dificuldade de estabelecer o seu projeto de vida? Talvez a causa aí de muitos adolescentes com ansiedade, muitos brasileiros com ansiedade. O Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo, né? de ansiedade quanto ao problema emocional. E aí, gente, é a falta do tal projeto de vida. O que eu vou fazer? Quais são meus objetivos? O que eu quero para a minha vida? E aí eu estou falando de adolescente, mas está cheio de adulto assim, gente. Está cheio de adulto sem projeto de vida. Quando você faz, por exemplo, foco no concurso. O meu projeto é passar num concurso, em tais concursos, em tais isso. É o meu projeto, eu estou ali, vou focar, sabe? Meu projeto de vida é construir uma família, ter um bom emprego. As pessoas precisam disso para que sua vida tenha sentido. Né? E hoje os jovens estão com muita dificuldade de estabelecer isso. O que querem da vida, né? Pergunta o jovem, ele, né? Não todos, claro, mas tem muitos sofrendo com isso, certo? E aí ele fala com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. 7. Argumentar com base em fatos. Olha aqui, falei lá do Facebook, o povo vai colocando as coisas, o povo vai compartilhando e o povo vai sem nenhum debate, gente. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis. Para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. Então, gente, o que tem de gente hoje com conversa fiada no Facebook, gente que tem YouTube aí que fatura milhões aí só falando besteira, só com informação que não tem nenhum sentido, informação que não tem a menor coerência e que tem os seus seguidores. São pessoas que, bota aquela tampa o olho assim, né? E só vai na direção que o cara fala. Isso é errado, gente. Isto é errado. E a BNCC está aqui alertando nós, educadores. Aqui, a gente precisa argumentar com fatos, dados, informações. Não dá para você fazer uma crítica sem ter informação, dados. Não dá para você discutir com base no achismo, sabe? É muito ruim. A gente precisa entender que nós, educadores, temos que estimular e que nós, como diria Paulo Freire, nós somos o espelho, o modelo ali, né? Nós educamos pelo exemplo. Então, se eu, educador, a minha atitude é compartilhar fake news, não argumentar com base em informações confiáveis. Eu vou dar um exemplo clássico aqui. Hoje a população fala assim, eu não vou tomar a vacina chinesa. Por quê? Por que você não vai tomar a vacina chinesa? Porque veio da China. Gente, hoje no Brasil, eu estou falando aqui, o meu microfone veio da China, o meu celular veio da China, o meu aparelho de iluminação veio da China. A China fornece hoje para o Brasil, se o Brasil parar de comprar da China, se a China parar de comprar do Brasil, o Brasil quebra. Né? Empresas no Brasil vão fechar, gente vai ser mandada embora. Então por que a gente não compra da China? Por que a gente não vai tomar vacina da China? É por isso? Mas a gente tem um comércio com a China gigantesco, agronegócio, você vai naqueles 1,99, tudo veio da China. Né? O seu celular, se você olhar lá, a maioria fabricado na China, os componentes vêm da China. Então, assim, a gente precisa ter dados, gente. Eu não vou tomar porque eu vi li uma pesquisa científica. Aí sim, tudo bem, você está ali defendendo o seu ponto de vista com dado, com fato, com informações confiáveis.
Agora as pessoas vêm com postagem do Facebook, sem nenhuma, né? Então é isso que eu estou alertando. Não estou falando que as pessoas estão certas ou erradas, mas elas precisam ter argumentos, certo? E é isso que a competência 7 fala. 8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional. Isso é extremamente importante, né, gente? A gente está vendo tanta gente aí doente na questão emocional, com ansiedade, com problemas de depressão. É muita gente, é muita gente. Então a gente precisa cuidar da saúde física e emocional. Eu sempre falo, fazer concurso, gente, não é só sentar na frente do computador, assistir videoaula, pegar apostila, pegar as leis, estudar, fazer questões. Não, você tem que se cuidar. Tem que. Eu quando fazia concurso, eu corria, né? Então, procurava fazer meus exercícios físicos, procurava fazer minha meditação, que eu faço até hoje, né? Corrida eu restringi um pouco agora por causa da pandemia, mas procurava me cuidar, porque eu estava num processo de pressão para passar no concurso. E se eu não cuidasse da minha saúde física e emocional, como diz aqui a competência da BNCC número 8, eu teria mais dificuldade, tá? Compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e a dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas. Gente, isso é fundamental. Eu falei numa aula que eu conheço muitas pessoas que são, assim, têm um conhecimento fantástico, gente. Muito, assim, eu perto delas eu sou 1%, assim, eu fico admirado, falo, nossa, essa pessoa é fantástica, conhece muito de pedagogia, conhece muito de lei, mas aí chega na hora do concurso, não vai. Aí por quê? Tem o problema da emoção na hora do concurso, de lidar com isso, né? Aquela pressão da prova e tal. Então, a gente precisa aprender isso, reconhecer nossas emoções, nossas fraquezas, nossos limites, aquilo que nos tira do foco, aquilo que nos tira do centro, né? E saber lidar com isso. Isso está na BNCC para nós passarmos para os alunos, mas isso aqui também diz respeito a nós, profissionais da educação, tá? 9. Exercitar a empatia. Ô, esse aqui, meu Deus do céu, né? Aí, gente, aqui não precisa nem falar. A gente precisa ter mais empatia, o mundo precisa disso, nós precisamos mostrar isso para os nossos alunos, né? Empatia é fundamental. Colocar, não é só se colocar no lugar do outro, a empatia é mais ampla que isso, eu não vou entrar aqui nessa discussão, mas assim, precisa muito, né? O diálogo, isso demais, né, gente? As pessoas estão hoje, virou guerra, as pessoas na política, por exemplo, as pessoas não conseguem mais dialogar, né? Então, tá difícil. Então, o diálogo, a resolução de conflitos. Tem gente que adora criar um conflito, né? Não, a gente tem que trabalhar na resolução de conflito. Conflito é importante? Sim. A gente não pode ver o conflito como algo negativo. O conflito é importante, né? Conflito, que eu digo, de ideias, de discussões, de debates, é importante. Agora, a gente tem que pensar também na resolução, não só criar conflitos. Criar conflitos é fácil. Trabalhar a resolução de conflitos é mais complexo. E a cooperação, tá? Fundamental, ó. Competência 9, exercer empatia, diálogo, resolução de conflitos, cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos. Isso é fundamental. Com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceito de qualquer natureza. Gente, se todo mundo exercesse essas 10 competências da BNCC, a gente teria um outro mundo, não é verdade? Porque está tudo aqui que a gente precisa trabalhar nos nossos alunos, em nós e na sociedade. Tudo aqui. Porque nós estamos vivendo aí uma época muito difícil nesses aspectos, e é por isso que a BNCC trabalhou bastante esses pontos, porque a sociedade que construiu a BNCC numa ampla discussão sentiu isso e colocou aqui nas 10 competências. Tá? E finalmente a 10, agir pessoal e coletivamente com autonomia,
responsabilidade, flexibilidade, resiliência, palavrinha que eu gosto muito. A gente precisa ser resiliente, né? Resiliente, aguentar aí os obstáculos da vida e não desanimar e não desistir, e isso para o concurseiro é extremamente importante. A resiliência, tá? E determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. É o nosso DNA, né? Tudo aquilo que eu falei, tudo aquilo que eu comentei, aqui falando da nossa ação, o agir pessoal e coletivamente, com todos esses itens aí essenciais e fundamentais para a construção da sociedade justa, solidária e democrática, tá? E aí trouxe essa questão que é enorme. As competências gerais da educação básica contidas na BNCC interrelacionam-se e desdobram-se no tratamento didático proposto para as 3 etapas da educação básica: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, articulando-se na construção de conhecimentos, no desenvolvimento de habilidades e na formação de atitudes e valores, nos termos da LDB. Assinale a alternativa que não, olha que nãozinho pequenininho, hein? Disfarçado aqui, não se configura como competência geral para educação básica apresentada na BNCC. Então é não, hein, gente? Ó, bem disfarçado aqui, nesse monte de letrinha você passa batido aqui. A. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais das locais e das mundiais e também participar de práticas diversificadas da produção artística e cultural. B. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. C. Conhecer, se apreciar, se cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se com a diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros com autocrítica e capacidade para lidar com elas. D. Utilizar essencialmente a linguagem verbal, bem como conhecimento das linguagens artísticas, matemática e científica, para expressar e partilhar informações, experiências, ideias, sentimentos em diferentes contextos, sentidos que levam ao entendimento mútuo. E agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sociais e solidários. E aí, gente, o que você responderia nessa, hein? Viu? As 10 competências. Vou tomar uma água, vou deixar na tela aí para vocês darem uma pensada em tudo que a gente falou para vocês responderem. Percebeu, gente, que a letra D fala, ó, utilizar essencialmente a linguagem verbal? Lembra que eu comentei com vocês? E aqui é não, hein? Não se configura. Portanto, gente, a A, B, a C e a E se configuram. Aqui está o problema na D, ó. Na D, utilizar essencialmente a linguagem verbal. Aí é D de dado, gente. D de dado o gabarito, ó, tá? Porque a não se configura como competência geral. Lembra que eu comentei com vocês sobre as linguagens? Então, ó, da valorização das diversas linguagens, aqui falou essencialmente a linguagem verbal. Priorizou ali uma linguagem, então caiu, letra D, gabarito D de dado, é a resposta. 4, outra questão enorme, gente. Eita, Fábio, essas questões. O Vunesp adora esse tipo de questão. De vez em quando tem um seletivo que também aparece umas questõezinhas aí, um pouquinho maior aí. A Base Nacional Comum Curricular é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica, de modo a que tenham assegurado seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de Educação. Análise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa que aponta a correta, ou as corretas, né? Este documento normativo aplica-se exclusivamente à educação escolar. Está orientado pelos princípios éticos, políticos e estéticos que visam a formação humana integral e a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva,
2. A BNCC integra a Política Nacional de Educação Básica e vai contribuir para o alinhamento de outras políticas e ações em âmbito federal, estadual e municipal, referente à formação de professores, avaliação, elaboração de conteúdos educacionais e os critérios para a oferta da infraestrutura adequada para o pleno desenvolvimento da educação. 3. Espera-se que a BNCC ajude a superar a fragmentação das políticas educacionais, enseje o fortalecimento do regime de colaboração ao longo das 3 esferas de governo e seja balizadora da qualidade de educação. 4. Ao longo da educação básica, as aprendizagens essenciais definidas na BNCC devem concorrer para assegurar aos estudantes o desenvolvimento de 12 competências gerais que consubstanciam no âmbito pedagógico direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Gente, nessa aqui na 4, quando você lê a 4, você vai lembrar da minha voz dizendo 10 competências gerais, 10, nota 10, lembra disso. E aí 12, gente, 12 jamais, né? Então, só com esse 12 aqui, a gente elimina a D, já elimina a E, porque todas corretas não, já elimina a C e já elimina a A. Olha, só se a gente soubesse, só sabendo que é 10, são 10, né? São 10, Fábio. São 10 competências. Só sabendo isso, você já matava essa questão, gente. Você podia ter dúvida em todas as outras, mas você sabia que a 4 não é. E olha aqui, ó, a banca facilitou, hein? Todas corretas, tem a 4. D, tem a 4. C, tem a 4. A, tem a 4. Então, gabarito, letra B. Olha que moleza, gente. Com uma informação, sabendo de que são 10 competências, você matava essa questão. Não precisava saber tudo isso aqui. Tá bom? Olha aí, gabarito, letra B, gente. Legal, vamos para a próxima. Pequenininha, questão que pode aparecer em processo seletivo aí. Alô, pessoal de Araçariguama. A BNCC, Base Nacional Curricular Comum, Base Nacional Comum Curricular, eu troco às vezes aqui, viu, gente? Afirma que o ensino fundamental, no contexto da educação básica, é etapa mais longa, atender estudantes entre 6 e 14 anos. Pode-se afirmar que essa etapa tem quanto tempo de duração? Olha essa, hein, gente? O ensino fundamental tem quanto tempo de duração, gente? Quanto? 7 anos, 9 anos, 8 anos, 10 anos? Ah, essa mole, hein? 1º ao 9º ano, 9 anos de duração, gabarito, letra B, tranquila essa, hein? Isso aí é para correr para abraço, para vitória, para aprovação. Gabarito, letra B. Aqui uma questão um pouquinho maior, que misturou ali construtivismo com BNCC, vamos ver aqui. 6. O conceito de aprendizagem significativa, central na perspectiva construtivista, implica necessariamente o trabalho simbólico de significar a parcela da realidade que se conhece. Conforme a Base Nacional Comum Curricular, as aprendizagens que os alunos realizam na escola serão significativas à medida que a. Confiarem cada vez mais no professor e seu conhecimento, oriundo de estudos anteriores, de experiências vividas, recebendo tal conhecimento como verdade absoluta. Gente, está de acordo com o nosso DNA da educação? Primeiro, joga tudo ali no conhecimento do professor, né? Olha, é o professor que tem o conhecimento e verdade absoluta, gente. Cadê o espírito crítico? Cadê, né? Ah, não, né? Ah, não pode ser. B. Os alunos vão se desenvolvendo intelectualmente e assimilando de forma mais madura os conhecimentos trazidos em sala de aula. Não gostei muito, não está muito ali com a Base Nacional Comum Curricular. Vamos ver aqui. C. Conseguir estabelecer relações substantivas e não arbitrárias entre os conteúdos escolares e os conhecimentos previamente construídos por eles num processo de articulação de novos significados. Bonito isso, hein, gente? Gostei, tem a carinha da BNCC isso aqui, hein? Mas vamos ler o resto, D. Os professores compreenderem os comportamentos e fases do crescimento biológico dos adolescentes que influenciam na forma como o conteúdo deve ser apresentado. Nossa, gente, não, né? E as escolas adotarem regras de funcionamento e disciplinas mais rígidas. Nossa, aí fugiu, né? Para que os alunos compreendam a formação do aprendizado. Não, né? A mais bonita que está em consonância aí com a nossa BNCC, com a questão da aprendizagem significativa, é a letra C, ó. Gabarito letra C. Conseguir estabelecer relações
substantivas e não arbitrárias, né, entre os conteúdos escolares e os conhecimentos previamente construídos por eles num processo de articulação de novos significados, tudo a ver aí com a questão da aprendizagem significativa, na questão do construtivismo, na questão da BNCC. Gente, olha aqui, não é só o biológico, né? Não é só o biológico dos adolescentes, né? Não é isso, não é só esse desenvolvimento intelectual e assimilando de forma mais madura os conhecimentos trazidos em sala de aula, não, o próprio aluno traz conhecimentos da vida, da sua experiência. Então, letra C confirma, letra C de certo. 7. A Base Nacional Comum Curricular é um documento organizado para definir o conjunto de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. 2. Voltado para a padronização do currículo escolar com indicação dos temas disciplinares obrigatórios a serem aplicados em todas as escolas do país. 3. Normativo que atualiza e substitui leis anteriores relacionadas às diretrizes e bases da educação brasileira. Vamos aos problemas. Organizado para definir o conjunto de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. Ok, é isso mesmo. 1 está correto. Então, se a 1 está correto, nós ainda ficamos com a alternativa A, B, a C a gente descarta. E ficamos com a D, né? Agora vamos ver. Voltado para a padronização. Nossa, a palavra no nosso DNA da educação ficou ruim aqui, hein? Com indicação dos temas disciplinares obrigatórios a serem aplicados em todas as escolas do país. Ficou ruim isso aqui, hein? Ficou ruim. Não está de acordo com o nosso DNA da educação. Então a 2 caiu. Se não é a 2, já elimina a B, já elimina a C, já elimina a D, né? Fácil, olha aí. Normativo que atualiza e substitui leis? Não. Viu? Aquilo que eu falei. BNCC não substitui a DCN, né? Expliquei aqui na aula. Então apenas o item 1, gabarito letra A de amor, fica com a letra A, tá? Apenas o item 1 correto. 8. É um documento normativo que define o conjunto de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. O fragmento acima refere-se... Nossa, aqui é de graça, hein? Falou, vai filho, acerta essa. LDB, BNCC, Diretrizes Nacionais para a Educação Infantil, Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. Obviamente, né? Estamos aqui falando de BNCC, letra B. Mas olha, é importante... Ah, professor, mas se eu passo essa aí, é lógico que é BNCC. Gente, cada questão que você faz, cada vez que você lê, é um documento normativo, pode acreditar, vai entrando na tua mente, sem você decorar. Aí você vai lá, quando você vai na prova, você vai respondendo com tranquilidade. Quanto mais questões você faz, mais garantia de que você vai acertar você vai ter. Aposta nisso, eu fiz muitas questões. Eita, hoje eu estou com um problema aqui com o plural, né? Muitas questões, gabarito letra B. Veja, fragmento da BNCC, ó, documento normativo, lembra que eu enfatizei lá no começo? Aí você não vai esquecer. Para a próxima aula nós vamos falar dos marcos legais que embasam a BNCC, porque a aula já se estendeu bastante, né, gente? Aí a gente dá uma dividida aí para vocês darem uma... Mas é importante você pegar a BNCC e ler, dar aquela lida, acompanhada. Não deixa de fazer isso, não deixa de ler a BNCC, porque senão, gente, não é só assistir a videoaula, tá? Você precisa ler a BNCC, ok? Obrigado, gente. Até um próximo vídeo. Não esqueça de dar like, curtir, comentar. Aquelas coisas que todo mundo pede, que eu sei que o pessoal, tá? Os comerciais são essenciais para a gente manter esse projeto aí, gente, das aulas gratuitas, 0800 para vocês, sobre concursos públicos, tá bom? Um grande abraço, até a próxima.